Features. Agora eu quero mostrar para vocês umas dicas de iluminação, de como iluminar. E nós vamos iluminar o Lennon, que seria o nosso ator principal, como iluminar um personagem e como iluminar o fundo verde. Primeira coisa que nós vamos fazer é botar ali para mostrar para vocês, ó, que essa é uma luz que tá pronta quase, certo? Então o que eu posso fazer com ela? Eu posso ativar aqui, peraí, deixa eu ver se vai funcionar, um chroma key do Lennon aí, ó. Ou seja, o chroma key, esse é um chroma key automático do próprio switch que eu estou usando, ele não é muito eficiente, mas vocês podem ver que já está quase lá, ou seja, se você iluminar direitinho, quando você botar num programa especial para isso, você não vai ter nenhuma dificuldade, certo? Em fazer o seu chroma key ou fazer sua iluminação. Então, nós vamos agora, tá? Desconstruir primeiro. Então o Lennon vai ficar parado ali para me mostrar o efeito para vocês. Eu vou apagar as luzes todas e vou mostrar para vocês como é que fica o original, certo? Então aqui, essa aqui seria a luz principal que eu vou apagar, ó, que é a luz de rosto, certo? Com essa luz é a luz que ilumina, chamada de luz principal ou key light, é a luz que ilumina o seu personagem principal, certo? Além dessa luz principal, eu tenho também uma luz secundária, que é a luz de preenchimento, que ela vai preencher ou não a sombra que a luz principal me deixa com um pouco de luz desse lado, deixa com um pouco de luz no lado. Você tem que escolher um dos lados para você filmar o seu ator principal. Então tem duas maneiras aqui. Nós temos a luz no lado que ele está virado para a câmera. Então digamos que vira para cá, assim. Não muito, 3 quartos. Nessa posição, a minha luz principal está do lado favorável, que é o lado que ele está virado para a câmera. Então essa luz ela vai deixar ele com ar mais normal. Agora se tu vira para o outro lado, se eu deixar a parte sombreada, a parte menos iluminada, tá, pro lado da câmera, eu vou criar uma luz que é o principal é o segundo lado. Então essa é uma luz alternativa à primeira, que é para quando você quer mudar a textura da imagem sem mudar muito. Então são os dois tipos de luz que você pode fazer, com a luz principal frontal ou um secundário, no lado direto ou no lado indireto. Mas isso é mais adiante. Mas basicamente, então, eu tenho a luz de preenchimento, a luz que eu vou desligar agora. Tenho a luz principal, certo? E vocês vão ver que tem mais uma luzinha, que é essa luz aqui de trás, que é a luz de recorte, tá? Que é uma luz que está ligada ali em cima, que o objetivo dessa luz é separar ele do fundo croma. Certo? Então é uma luz que só serve para facilitar o recorte de cabelo. Vocês podem ver que aqui, ó, ela está facilitando o recorte do corpo e marcando os limites, que isso vai facilitar o meu croma. Eu também posso desligar ela aqui, certo? Então, dessa maneira, ele está mudo. Eu só sobrou a minha luz do chroma key. Vocês podem ver que a minha luz do chroma key,
ela é independente da minha luz principal, porque a primeira regra do chroma key é que você não pode fazer sombra no chroma key. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar de novo para mostrar para vocês. É garantir que é homogêneo, mas vocês podem ver, ó, que agora já dá para ver a sombra lá. Se eu ativar o chroma, quer ver? Vocês vão ver, ó, que a sombra dele começa a aparecer no meu chroma, e isso é ruim. Então, o que são as duas coisas que nós temos que cuidar? Uma, não que a sua luz principal não faça sombra. Então, o truque é você posicionar a luz mais de lado, assim, ó. Você não vai posicionar a luz frontal, você vai posicionar a luz de lado para que a sombra saia para lá. Então, eu vou mexer minha luz de volta para cá, certo? Então, dessa maneira, eu posicionei a minha luz. Você vê que a sombra já sumiu, mas não está muito bom. Por quê? Porque eu desliguei minha luz específica para o chroma que eu tenho, que é a segunda parte da aula que nós vamos fazer. Então, o importante, quando você tem uma luz no chroma, tá? É você não jogar sombra no seu chroma, tá? Então, para isso, tem umas dicas, né? Que você pode fazer, tá? A maneira que eu fiz aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês, é a seguinte: eu vou tirar a câmera. Vou voltar minha câmera aqui, gente, só para ter mais espaço para me mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? Aqui desse lado eu vou mostrar para vocês, ó. Então o que eu fiz aqui? A minha luz principal tá aqui. O que acontece, ó? Como ela é uma luz muito forte, ó, eu botei duas coisas aqui. A primeira é uma gelatina azul. Por quê? Porque ela é uma luz quente. Ela é uma luz alaranjada, ela é uma lâmpada incandescente. Ao contrário daquelas luzes brancas de hospital, ela é uma luz amarela. Só que todas as minhas outras luzes são brancas. Se puder girar um pouquinho e mostrar aqui, eu vou girar isso aqui. Ó, é uma luz branca, uma luz de LED branca, tá? Então, para harmonizar a luz, eu botei um filtro azul, que assim, dessa maneira eu regulo todas as luzes pelo branco, que é mais próximo da luz solar. E a segunda coisa que eu botei foi um difusor, ou seja, ele diminui a intensidade para não criar uma sombra muito forte. Então ele dá uma diminuída. Você pode usar outras coisas para fazer isso. Por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês. Essa ferramenta aqui chama rebatedor, tá? Com isso você vai direcionar a luz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu recebo a minha luz, peraí. Vem aqui, Leandro. Abre a câmera aí e vem aqui. Tá. Então, fica aqui. Então, por exemplo, o Lennon está aqui. Eu vou pegar a luz lá, ó, e vou jogar, ó, nele, ó. Então, eu estou direcionando uma luz amarela. Por quê? Porque essa é um filtro ouro, chama. Então, eu posso jogar isso, ó, para esquentar, por exemplo, esse lado dele, se eu quiser, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com o lado prata. Todas essas coisas ele tem dois lados. Você inverte ele e ele tem também o lado prata. Ele vai me dar uma sombra menos amarelada. Ou eu posso usar o branco, por exemplo, para me dar a luz mais neutra de todas. Vai ser a luz branca, ele vai refletir pouco, mas é uma luzinha. Se você não tiver isso aqui, o que a gente pode fazer? Você vai numa papelaria e compra isopor. Ó, então o que eu fiz aqui? Um truque. Você pode colar um isopor no outro, uma fita,
E aí, inclusive, você pode usar ele em pezinho assim, ó, se precisar fazer uma coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer a mesma coisa com isopor. Você vai usar o brilho do isopor. Deixa eu achar a luz aqui. Ó, aqui, ó. Você vai usar para direcionar a luz ou não. E você também pode usar para simplesmente cortar a luz. Se eu quisesse cortar. Chega mais para frente aqui que está fora do. Aí. Ó, se eu quisesse cortar a luz, cortar um pedaço da luz, se eu quisesse iluminar só o rosto. Então tem várias maneiras. Ou se eu quisesse só complementar aqui, ó, vocês podem ver, ó, que eu consegui tirar a sombra dele. Mas tem limitações, então por isso que o que eu fiz? Eu estou usando, em vez de usar um rebatedor, eu estou usando uma outra luz, que é simplesmente para fazer essa função, tá? De difusão. A outra coisa que você pode fazer, que dentro desse kit aqui, você também tem a possibilidade de você tirar isso aqui e ele vira um grande difusor. Então eu posso também, se eu achei que a minha luz aqui, ó, minha luz dura, não, eu posso pegar e difusir ela, ó, com um difusor. Então são ferramentas que você pode usar para fazer. Não tenho como fazer isso. Tem sim, pega um lençol branco, um lençol branco ou uma toalha, pode fazer a mesma função, certo? Então você não precisa se preocupar, certo? Aí que o meu chroma aqui tá. Mas basicamente, tá? O que é importante lembrar então? Essa técnica de luz que nós estamos vendo chama luz de 3 pontos, tá? Então assim, o que significa? Significa que você vai fazer 3 luzes, tá? Em cima do seu personagem principal. Você vai ter uma luz frontal, você vai ter uma luz secundária ou de preenchimento, e você vai ter uma terceira luz que é de contra ou recorte, que é a luz traseira. Em geral ela aponta no sentido perpendicular da câmera, sendo que você, em geral, tu bota ela ou de cima para baixo ou de baixo para cima, para não vir apontar direto para a câmera, que senão o que acontece é que dá um flare, né? Dá aquele raio de luz na câmera, tá? Então você vai começar a sua cena com a luz principal. Você faz sua luz principal, garante que o seu personagem lá não está... Você garante que o seu personagem não está mal iluminado, não está estourando a tela, não tem nada queimado e tal. Ele vai arrumar ali a nossa luz. Então, você tem que fazer essas 3 coisas. Garantir, que ele está bem iluminado, não está queimando na câmera. 2, você tem que garantir que a sombra do rosto não seja excessiva. Então você vai fazer uma luzinha de preenchimento. E a terceira é a luz de recorte, que ela é, para o chroma, ela é essencial, mas no cinema ela é muito utilizada principalmente em atrizes, que você tem que valorizar o cabelo, separar. Ela é uma luz de separação, ela separa o personagem do fundo, para não ficar... Porque a lente tem a tendência a achatar tudo. Você tem lá o céu que está a milhões de quilômetros de distância, o sol, parece que está perto, porque está tudo um em cima do outro, então na lente. Quero primeiro mostrar para vocês agora a questão da luz do chroma key, tá? Que é importante. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar ali o Leno. A gente precisa, para o chroma key, faz o favor, Leno, desliga as 2 luzes do chroma key, por favor. Ó, ele vai desligar. Ótimo.
nós temos então, vocês podem ver, um fundo bem escuro. Ele já está bem iluminado, certo? Mas o fundo está super escuro, você não consegue identificar e você não vai conseguir recortar esse fundo no chroma key. Então, a técnica que eu uso particularmente para iluminar o meu pano é usando duas luzes que estão em 45 graus cada uma, tá? O Leno vai ficar aí parado e eu vou ligar elas para vocês. E elas têm essa função. Eu vou ligar aqui do lado direito, vocês vão ver que ela iluminou. A preferência é iluminar o lado direito ali da cena, tá? Então, quanto mais homogêneo eu conseguir transformar o meu lado direito, melhor. Aí a mesma coisa na luz do lado esquerdo, certo? Então, usando duas luzes em 45 graus, eu consigo diminuir um pouco assim, o escuro da tela. E aí vocês vão ver agora no posicionamento, onde que eu posiciono elas, tá? Eu vou mostrar para vocês que o truque é você posicionar essa luz atrás do seu personagem para que essa luz não ilumine o personagem. Eu vou mostrar para vocês, eu vou apagar as outras luzes todas para vocês terem uma ideia aqui. Vou deixar só a luz de recorte lá, que ela não impacta muito. Mas vocês podem ver que essa luz está iluminando o fundo, mas ela não atrapalha a minha luz principal. Então, como é que eu faço isso, tá? Deixa eu ligar de novo ela aqui, ó. Vou ligar de preenchimento e vou ligar a luz principal. Pum. Então, como é que eu fiz para fazer isso? Eu vou mostrar primeiro um lado e depois o outro, ó. O que eu fiz foi o seguinte: eu botei as duas luzes ali, ó, lado a lado, ó. Sendo que eu usei um pano preto aqui, também chamado de bandeira, que pode ser qualquer coisa, até um isopor, ó. Que o objetivo disso é garantir que essa luz não vá pro pano de croma. Então eu posiciono ela aqui, tá? E regulo ela de uma maneira com que aqui pegue luz e atrás não pegue. Então, além de posicionar essa luz de lado, como eu já tinha mostrado, eu ainda dou uma tapadinha aqui para garantir que aqui no fundo não vai vazar luz. Então, ó, uma vez tendo a marcação da posição do personagem, você vai pegar a mesma linha que ele tá e vai botar a sua luz. Eu botei a minha luz aqui, então é uma luz 45 graus aproximado, tá, gente? O importante é que ela pegue ali, ó, no meu caso, o meu limite é aqui, então eu estou usando uma maneira que ele pegue luz em todo o meu pano, tá? E a mesma coisa eu fiz do outro lado. Posicionei as duas luzes basicamente na mesma linha. Se elas estivessem muito para lá, elas iam acabar sujando, vamos dizer assim, o nosso personagem. Então, basicamente é isso. Eu não tenho tudo isso, não tem problema. O que vocês têm que pegar disso é o conceito, tá, gente? Qual o conceito disso? O conceito disso é o seguinte: eu não preciso ter 3 luzes profissionais, eu preciso ter 3 luzes. Então, por exemplo, você faz os seus streams de dia, tá? A melhor luz do mundo já inventada chama Sol. Inclusive ilumina o universo, dizem que pelo menos o sistema solar ele diz que ele ilumina. Então, se você tem seu computador, tem sua live lá perto de uma janela,
você pode usar a própria luz solar para iluminar um lado. Digamos que, mas é muito forte, eu quero... Então, assim, bota uma cortina e pelo menos deixa usar como uma segunda luz, aquela luz de preenchimento. Você está perto da janela, você não vai mais precisar de duas luzes. Você vai precisar de uma só, entendeu? Você tem a sua luz e você vai ter uma segunda luz, entendeu? É simples. Tá, não tem, o que eu vou fazer? Não vai usar uma lanterna tipo essa, né? Mas você vai usar um abajur. Você vai, por exemplo, você tem na luz lá, a luz do seu quarto é luz branca de hospital. Pô, compra uma luzinha de LED amarela, que é mais bonitinha. De repente você vai tirar a questão do hospitalar da sua live e vai deixar mais amareladinha. Então, não tenho muitas luzes. Então pega um isopor. Se a janela entra por um lado, mas o seu computador tá lá do outro, bota um isopor para tentar dar uma iluminada, sabe? Um espelho. O espelho funciona muito bem. Se você mira o espelho na janela meio inclinado, ele vai posicionar a sua luz para outro lugar. Faço live de noite. Bem, aí você pode usar outras técnicas. Você pode usar a luz de LED, aquelas fitas de luz de LED. Por exemplo, a luz de fundo não precisa ser uma contraluz, pode ser uma luz de LED que faz brilhar o seu fundo. Mas se não der também, pelo menos você ter uma luz acesa na sua live é melhor do que você ser iluminado pela tela do computador. Que a luz do computador é uma luz branca, azulada, que deixa a gente meio feio. Então, você já tem uma luz, que não tem como você fazer uma live de game sem ter a luz do game que está na sua cara. Mas se você acender uma luz, isso diminui a força da influência dessa luz da tela. Então você já viu aqueles streamers que tá no escuro com uma tela branca na cara, que tu fica assim, só vê a cara branca da pessoa e o resto tudo preto. Então, acende a luz. Então são pequenas coisinhas que você pode fazer, tá? Aí a segunda coisa, quando foi pra mim, Lennon, volta ali. Inclusive o Lennon tem outros trabalhos, né? No caso ele é super-herói de noite e tal. Mas aqui, uma coisa que você tem que lembrar para facilitar o seu chroma, tá? A única coisa que eu esqueci de falar. A luz do fundo do seu chroma tem que ser mais fraca que a sua luz principal. O seu chroma não pode brilhar mais do que o seu personagem, senão depois na hora de recortar ele... não funciona. Os programas esperam que o seu chroma seja um pouquinho mais escuro, tá?